Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Mais uma vez é um privilégio grande me dirigir a você para falarmos sobre esperança. Eu não sei o tempo de vida que você tem, quanto você já viveu, mas creio. Talvez até mesmo possa dizer, tenho certeza, de que em algum momento da sua caminhada você já se sentiu injustiçado. A injustiça faz parte das relações humanas, faz parte da nossa vida. Mas o importante é que todos os acontecimentos que ocorrem na nossa vida, para os filhos de Deus principalmente, têm um propósito, têm um objetivo. Ainda que nós não consigamos enxergar esses objetivos, esses propósitos a princípio, se tivermos calma suficiente para deixarmos o tempo passar, nós vamos ver que a nossa vida é uma vida que está na dependência de Deus, é uma vida que está no controle de Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos muitos personagens que também experimentaram a realidade de se sentirem injustiçados. Mas tem um deles, José, um pequeno rapaz, um jovem, que certamente foi extremamente injustiçado, que sentiu na sua própria pele o desgosto de um tempo amargo. Mas quando lemos a história de José lá no livro de Gênesis, nós percebemos que em nenhum momento ele voltou-se contra Deus. Ele teve palavras na relação com Deus que nos mostram que ele estava insatisfeito ou estivesse insatisfeito. Não. José é exatamente como o seu pai Jacó enuncia lá no livro de Gênesis, também no capítulo 49, que José era, na visão de Jacó, como um ramo frutífero que havia subido sobre o muro. Ou seja, José conseguia enxergar de longe, José conseguia perceber a vida com mais intensidade do que sua família. José pertencia à família de Jacó, e juntamente com mais 11 irmãos. E num desses casos da vida, os irmãos de José tiveram muito ciúme dele. E resolveram tramar contra a sua própria vida. E o jogam em um buraco. E dizem para Jacó que José havia morrido, havia falecido. E os irmãos de José acabam pegando esse jovem e o vendendo para mercadores egípcios. E na caminhada até o Egito, José, lá chegando, é entregue para a família de um capitão do exército egípcio chamado Potifar. E lá permanece na casa de Potifar, trabalhando como empregado. E se não bastasse isso, José acaba por não consentir ou não consentindo com o ato da mulher de Potifar, acaba sendo preso e fica trancafiado por bons anos. Engraçado isso, quer dizer, quando imaginamos que as coisas podem dar errado, parece que a tendência é dar mais errado ainda. Mas José, em nenhum desses momentos, lá no buraco em que foi jogado, na casa de Potifar, quando trabalhava como servo, e nem mesmo na prisão, José ousou levantar a sua voz em murmúrio a Deus. Ele sabia e havia aprendido que Deus era soberano e que Deus controlava a sua vida. Passado algum tempo, Faraó tem um sonho, e um sonho que mostraria e que mostrava que o Egito passaria por um período de prosperidade e logo em seguida um período de muita dificuldade. E ninguém, absolutamente ninguém conseguia decifrar o sonho
que Faraó havia tido 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E aí então lembraram-se de um jovem que estava trancado na prisão de Faraó e o trazem diante do Faraó, e esse José acaba interpretando os sonhos do Faraó e diz o que o Faraó deve fazer. O Faraó então se entusiasma com essa palavra e coloca José como o seu braço direito, o grande governador do Egito. Os seus irmãos, então, e a família de Jacó, lá em Canaã, na Palestina, passando por dificuldade, agora José, no poder no Egito, pede que essa família retorne, pede que essa família agora venha para o Egito, porque ali encontraria um lugar de paz, um lugar de segurança. E essa história termina exatamente com esse versículo que nós pronunciamos agora, lá no capítulo 50, versículo 20, né? Quando José encontra-se com seus irmãos e diz: vós, na verdade, atentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, ou como vocês veem agora, para que se conserve a vida de muita gente. Ou seja, José havia compreendido muito bem, José havia entendido o propósito de Deus, que Deus, na penumbra do seu momento de vida, estava preparando um futuro brilhante, estava preparando algo grandioso. Eu acredito que se José não tivesse sido iludido pelos seus irmãos, não tivesse sido traído pelos seus irmãos e não tivesse sido vendido para o Egito, certamente muitos pagariam com a própria vida. Se José não tivesse sido, certamente, servo de Potifar, ele não teria aprendido os costumes do Egito. E se José não tivesse sido trancado, jogado lá na prisão e lá permanecido por longos anos, e aparentemente não tivesse sido esquecido pelo copeiro, a palavra do Senhor agiu no tempo certo. E no tempo devido, o Faraó então teve este sonho que foi então trazido à realidade por aquele mesmo rapaz que em nenhum momento levantou a sua voz contra o soberano. Eu creio que todos os acontecimentos na tua, na minha, na nossa vida, ainda que momentaneamente possam estar mostrando dificuldade ou estar mostrando crise, se nós tivermos a consciência, se nós tivermos o nosso coração de fato, de verdade, diante de Deus, certamente nós iremos aprender a esperar, iremos aprender a olhar para todos os acontecimentos e percebermos que Deus, no nosso momento de dificuldade, está preparando o nosso futuro. É assim que Deus age. Não tenha medo das dificuldades, não tenha medo das crises, enfrente-as quando elas aparecerem, sem questionar, sem duvidar e sem blasfemar. É muito fácil hoje nós vermos, ouvirmos pessoas que por qualquer motivo levantam sua voz contra a família, contra Deus, contra seu semelhante. Entenda verdadeiramente que tudo continua a estar de acordo com o propósito de Deus. Confie. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Deus te abençoe. Esta e outras palavras extraídas da palavra de Deus estão à disposição de todos aqueles que queiram ser alimentados de esperança e de paz. Estamos na Igreja Presbiteriana Independente em Bela Vista, Rua Dionísio de Camargo, 105. Lá você sempre será bem-vindo. Que Deus te abençoe hoje e sempre ricamente. Amém.